Bem, projeções cartográficas. Como vocês podem ver aí, nós temos o globo terrestre, né, representando a figura do planeta Terra. Nós já vimos nas aulas anteriores que a Terra ela tem um formato de um geoide, ou seja, uma figura aproximadamente cilíndrica. E o que são as projeções cartográficas? Bem, os sistemas de projeções cartográficas constituem-se de uma fórmula matemática que transforma o que nós já estudamos, as coordenadas geográficas, a partir de uma superfície esférica, em um plano, em coordenadas planas, mantendo sempre a correspondência entre elas. O uso desse artifício geométrico das projeções consegue reduzir as deformações, porém nunca consegue eliminá-las. Então, qual seria essa relação? É justamente você pegar uma esfera, como é o caso da Terra, que tem um formato esférico, e transformá-lo em algo que a gente possa manusear no plano, ou seja, transformar num mapa. Aqui nós temos o plano esférico, como nós já estudamos ele no início, ao tratarmos das coordenadas geográficas. Os tipos mais comuns de projeções são a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal. Como vocês estão vendo aí, a maioria dos mapas eles são feitos a partir desses tipos de projeções, certo? O cilindro envolvendo o planeta Terra, um cone sendo colocado nas partes superiores e inferiores da Terra e um plano colocado também nas partes superiores e inferiores da Terra. Então, a projeção cilíndrica, como o nome já diz, ela é um cilindro que envolve, né, o planeta da Terra, e a partir desse cilindro, ele ao ser retirado, nós vamos ter uma projeção do globo terrestre numa superfície plana. Então, o que acontece? Nessa projeção, os paralelos e os meridianos são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Nelas, as regiões polares aparecem muito exageradas, por exemplo. Então, a maioria dos mapas mundi são feitos nesse tipo de projeção. Essa é a projeção cilíndrica, a projeção do cartógrafo Mercator. A projeção cônica, como o nome já diz, é um cone colocado numa região do globo, ou nas regiões ou do sul do globo terrestre ou do norte, nesse caso aí do norte do globo terrestre, e o cone vai formatar um tipo de projeção que nós vemos aí. O que acontece nessa projeção? Os meridianos convergem para os polos e os paralelos são arcos concêntricos situados a uma distância igual uns dos outros. Então, esses mapas são mais para representar os países de latitudes médias. Por exemplo, os Estados Unidos usam muito esse tipo de projeção, a Europa, o Japão, a Rússia, porque eles ficam melhores representados nesse tipo de projeção cartográfica. Já a projeção polar, central ou azimutal, que é esta aí, ela é colocada em algo plano em cima do polo. Vocês estão vendo aí que ela vai servir justamente para mapear os polos da Terra, o polo sul e o polo norte. Então, o que acontece nesse tipo de projeção? A distorção do mapa aumenta conforme a distância do ponto de tangência. Considerando que a distorção é mínima, perto do ponto de tangência, as projeções azimutais são apropriadas para representar áreas que têm extensões mais próximas em relação aos polos, certo? Mercator e Peters foram dois cartógrafos que tiveram diferentes visões do mundo, porém utilizando a projeção cilíndrica. O que acontece? Os mapas mundi foram mais usados nesse tipo de projeção, certo? O cartógrafo Mercator, ele é holandês e sua projeção é uma das mais antigas, data de 1569,
ou seja, período das grandes navegações, e já o Peters é um cartógrafo inglês que lançou sua projeção cartográfica em 1973. Quais as características que a gente pode diferenciar nas projeções? Na projeção do Mercator, o Equador é representado na escala de verdadeira grandeza. O que acontece? O Equador está numa posição privilegiada e aí a escala dele fica igual ao seu tamanho real. Porém, o que acontece? Existe a deformação nas regiões polares. Ou seja, as regiões polares estão totalmente deformadas na projeção do mercado, ou seja, a Antártida muito grande, a Groenlândia muito grande, em comparação ao que realmente elas são. Ou seja, ela prioriza as latitudes baixas, no caso, as latitudes próximas à região do Equador. E ela também é uma projeção considerada eurocêntrica, ou seja, porque naquela época a Europa dominava as grandes navegações, ou seja, ele colocou a Europa no centro do mundo. E a projeção do Peters, a gente vê que ela tem formatos mais alongados nas áreas continentais, justamente porque ele tentou manter a proporção do tamanho dos continentes. Porém, ele, diferentemente do Mercator, ele coloca a África no centro de tudo, para justamente mudar essa característica eurocêntrica que havia na projeção do Mercator. Espero que vocês tenham compreendido e leiam a apostila e respondam as questões. E fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. E obrigado.